Então, fala pessoal, estamos de volta para a parte 2 do Resolvendo Exercícios de Calorimetria desse livro aqui, ó, o Tópicos de Física, tá bom? Só lembrando que aqui na descrição do vídeo eu coloquei um link para você fazer o download em PDF dessas questões que a gente está resolvendo aqui, tá bom? Então vamos lá para as questões da parte 2. A questão 27 diz o seguinte: um calorímetro ideal contém determinada massa de um líquido A que está a temperatura de 10 graus Celsius. Acrescenta-se nesse mesmo recipiente um líquido B, inicialmente a 90 graus Celsius, de massa 2 vezes maior do que a do líquido A. Sabendo-se que o equilíbrio térmico entre os dois líquidos se estabeleceu a 30 graus e, supondo-se o sistema isolado termicamente, qual a relação Ca sobre Cb entre os calores específicos desses líquidos, tá? Então, nessa questão aqui, a gente tem dois líquidos, um líquido A e um líquido B, e ele quer saber qual é a razão entre o calor específico do líquido A pelo calor específico do líquido B, tá bom? Então, vamos lá. Antes de mais nada, vamos esquematizar o que está sendo tratado aí na questão, tá? Então, tem um calorímetro ideal, né, que impede a troca de calor com o meio externo. Dentro desse calorímetro ideal, ele coloca um líquido A, que está a uma temperatura de 10 graus Celsius, e depois ele coloca um líquido B com a massa 2 vezes maior do que a do líquido A, que está inicialmente a uma temperatura de 90 graus Celsius. Tá? Esses líquidos vão trocar calor entre si, e ao final dessa troca, eles vão chegar no equilíbrio térmico, onde a temperatura final do equilíbrio foi de 30 graus Celsius. Tá bom? Então, é isso que a gente tem. Então, para facilitar, vamos separar os dados de cada um desses líquidos e depois a gente joga no princípio geral das trocas de calor, né, já que eles vão trocar calor entre si. Então, para o líquido A, a informação que a gente tem, a gente não sabe a massa deles, vou chamar simplesmente de MA, massa de A. Ele fala que é uma determinada massa. A gente sabe sua temperatura inicial, 10 graus Celsius. E sabe sua temperatura final, que é a temperatura do equilíbrio, né, 30 graus Celsius. Para esse caso. Então, se eu tenho a temperatura final e a inicial, eu posso calcular a variação da temperatura. Variação da temperatura, que é o Δθ, sempre é temperatura final menos temperatura inicial. 30 menos 10. Então, o corpo A, o líquido A, vai sofrer uma variação de 20 graus Celsius. Tá? E ele possui um calor específico Ca, que a gente também não sabe quem é, e é o que vai interessar para a gente na resposta. Tá bom? E essas são as informações do líquido A. Para o líquido B, a gente sabe que a massa de B é 2 vezes a massa de A. Foi dito aqui. Então, a gente tem essa informação que a massa de B é o dobro da massa de A. Né? Também sabemos que a temperatura inicial do líquido B é 90 graus. E sua temperatura final é a temperatura do equilíbrio, é 30 graus Celsius. Com essas duas informações, podemos calcular a variação da temperatura. 30 menos 90 vai sofrer uma variação de menos 60 graus. Né? Ele esfriou, estava a 90 graus. Agora está a 30, portanto, ele perdeu 60 graus Celsius de sua temperatura. Tá bom? E também o líquido B tem um calor específico Cb, que a gente também não sabe. E a gente vai relacionar esses dois calores específicos aí na resposta. Tá bom? Então, como o líquido A e o líquido B vão trocar calor entre si, posso dizer que o calor trocado pelo líquido A mais o calor trocado pelo líquido B é igual a zero, já que eles estão trocando calor. Ok? Então, o calor trocado pelo corpo A, posso dizer que é MC Δθ, né, que é o que macete, a fórmula do calor específico, porque há variação de temperatura. Isso para o corpo A. E a mesma coisa para o corpo B. Aqui, os dados para B. E tudo isso vai dar igual a zero, de acordo com o princípio das trocas de calor. Bom, a massa de A, a gente não sabe quem é. Calor específico de A, a gente também não sabe quem é. Variação da temperatura de A foi 20. Massa de B, a gente não tem um valor, né, mas tem aquela relação que eu vou substituir daqui a pouco. Calor específico de B a gente também não sabe, a gente vai utilizar na resposta. E a variação da temperatura de B é menos 60 graus. Né? Tudo isso igual a zero. Então fica massa de A vezes calor específico de A vezes 20. E agora eu posso trocar, né? Massa de B é quem? É 2 vezes a massa de A. E aqui CB vezes menos 60. Tá bom? E aqui repetindo eu fico MA vezes CA vezes 20. Mais, com menos do 60 dá menos, 2 vezes 60, 120 vezes MA vezes CB. Tudo isso igual a zero. Então, eu vou passar tudo que tem o B para o outro lado, né? Então, eu mantenho aqui MACA vezes 20. E o menos 120 vai passar para o outro lado positivo, MA vezes CB. E aí, ó, a gente pode cortar MA de um lado, MA do outro, como são iguais, a gente pode passar a faca, cancelar. A pergunta dele é, quem é CA
sobre CB. Então, CA está aqui, o CB que está multiplicando, eu passo para cá dividindo para ter CA sobre CB. O 120 já se mantém, e o 20 que está desse lado multiplicando, passa para o outro lado para deixar as incógnitas sozinhas, né? Então, aqui eu posso cortar, né? 0 em cima, 0 embaixo, CA sobre CB é 12 sobre 2, então eu posso concluir que CA sobre CB é igual a 6. O calor específico de A é 6 vezes maior do que o calor específico de B. A questão 28 diz o seguinte: um aluno entrou em uma lanchonete e pediu 2 refrigerantes, um sem gelo, a uma temperatura de 25 graus Celsius, e outro gelado, a temperatura de 5 graus Celsius. Ele preencheu 1/4 da capacidade de um copo grande com refrigerante sem gelo e terminou de completar o copo com refrigerante gelado. Desprezando as trocas de calor que não sejam entre os líquidos, determine a temperatura final do equilíbrio térmico do refrigerante. Então vamos lá. Vamos aproveitar já o desenho aí, né? A gente tem que um aluno comprou um refrigerante gelado e um refrigerante quente, né? Sem gelo. Ele pegou esse refrigerante sem gelo e colocou num copo, preenchendo 1/4 desse copo. Esse refrigerante estava a uma temperatura de 25 graus Celsius. Aí ele pegou o refrigerante que estava mais gelado e terminou de preencher o copo, ou seja, os outros 3/4 desse copo, com refrigerante que estavam a temperatura de 5 graus Celsius. Tá? Então, como tem uma massa de refrigerante que está gelada e outra massa que está quente, essas duas massas aí vão trocar calor até atingir o equilíbrio térmico, e é justamente isso que ele está pedindo na questão, que a gente calcule a temperatura final do equilíbrio térmico, que é o θF, que a gente pode calcular, chamar de T. Tá? Tzão, a temperatura do equilíbrio. Tá bom? Então, vamos separar os dados do refrigerante que está mais gelado e os dados do refrigerante que está mais quente. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos pegar primeiro os dados do refrigerante quente, do que está sem gelo. O que é que a gente sabe sobre essa massa de refrigerante? Sabe o seguinte, que o copo foi preenchido com apenas 1/4 de seu volume sendo ocupado por esse refrigerante sem gelo. Então, da massa total do copo, apenas 1/4 é desse refrigerante sem gelo. Então, a gente pode dizer que a massa do refrigerante sem gelo envolvido no problema, que é a massa que está dentro do copo, é apenas 1/4. Né? Esse refrigerante tem um certo calor específico que não foi fornecido na questão, também não precisa, porque quando a mistura é feita pela mesma substância, né, esse calor específico acaba sendo cancelado no final da questão. E disse que a temperatura inicial dele é de 25 graus Celsius. Já com relação ao refrigerante que está gelado, se o copo foi preenchido com 1/4 do refrigerante sem gelo e foi completado, né, como ele fala aqui, com refrigerante gelado, então se já tem 1/4 preenchido, quer dizer que a massa de refrigerante gelado envolvido aí é 3/4 da massa do copo. Ele continua tendo o mesmo calor específico, porque é a mesma substância do gelado e do quente, mas sua temperatura inicial é de 5 graus Celsius. Ok? Então a gente tem os dados das duas massas de refrigerante, podemos calcular o calor trocado entre eles. Né? O princípio geral das trocas de calor diz que os calores trocados somados é igual a 0. Tá? Então a gente vai ter o MC delta θ para o refrigerante que está quente, mais o MC delta θ para o refrigerante que está mais gelado. Tá bom? Então, A e B, o quente e o frio. A massa do refrigerante que está sem gelo é 1/4, o calor específico é C, variação da temperatura, a temperatura final, que é do equilíbrio, menos a inicial, que nesse caso foi de 25. Com relação ao refrigerante gelado, a massa dele foi 3/4, o calor específico continua sendo C, e a variação da temperatura é a do equilíbrio menos a inicial, que nesse caso foi 5 graus Celsius, tá bom? Então aqui, ó, a gente já pode cortar o C com C e o 4 com 4, né? Porque tem C nos dois termos e tem 4 dividindo nos dois termos. Então, quando a gente tem o mesmo elemento presente em todos os termos de uma equação, a gente pode cancelar, tá bom? Então, desse primeiro termo sobrou o quê? 1 vezes T, T, sinal de menos, 1 vezes 25, 25. Daqui sobrou o quê? 3 vezes T, 3T, sinal de menos, 3 vezes 5, 15. Tudo isso igual a 0. Então, a gente soma os semelhantes, né? Ó, T mais 3T, 4T. Menos 25 menos 15 vai dar menos 40. Tudo isso igual a 0. Então, menos 40 passa para o outro lado positivo, né? E o 4 que está multiplicando passa dividindo. Portanto, a temperatura de equilíbrio dessas duas massas de refrigerante é de 10 graus Celsius. A questão 29 diz o seguinte, ó,
Dona Joana é uma cozinheira e precisa de água a 80 graus Celsius para sua receita. Como não tem um termômetro, decide misturar a água fria que obtém de seu filtro a 25 graus Celsius com a água fervente. Só não sabe em que proporção deve fazer a mistura. Resolve então pedir ajuda a seu filho, um excelente aluno de física. Após alguns cálculos em que levou em conta o fato de morarem no litoral e em que desprezou todas as possíveis perdas de calor, ele orienta sua mãe a misturar um copo de 200 ml de água do filtro com uma quantidade de água fervente em ml igual a V. Ele quer que a gente determine esse valor de V. A gente tem mais uma vez uma questão que envolve volume, né? Determine em ml, o volume V, está dado o volume de água, 200 ml, tá? Só que quando a gente vai calcular calor, na fórmula do calor, o termo que aparece é massa e não volume. E aí a gente vai ter que relacionar massa com volume. E essa relação a gente faz através da densidade. Densidade é uma fórmula muito velha, né? Densidade é massa sobre volume, tá? Não foi dado na questão, mas a gente usa tanto a densidade da água que já tem esse valor memorizado, né? A densidade da água é 1 grama por ml. O que isso quer dizer? Que 1 grama de água tem 1 ml. 10 gramas de água vão ter 10 ml e assim sucessivamente. Então o que a gente vai fazer? A gente vai calcular a massa de água normal, achar um valor lá, 100 gramas. E como ele pede volume, e através da densidade a gente sabe que 1 grama é 1 ml, se eu tiver 100 gramas vou ter 100 ml, a proporção é de 1 para 1, então o valor que eu encontrar para a massa em gramas corresponde ao volume em ml, tá? Do mesmo jeito aqui, ó, ele disse para usar um copo de 200 ml de água. 200 ml de água são 200 gramas de água, tá bom? Então vamos lá, a gente tem duas massas de água, né? Tem uma massa de água fria, que tem um volume de 200 ml, então vai ter uma massa de 200 gramas, que inicialmente está a uma temperatura de 25 graus Celsius, né, como ele disse aqui, e como a mistura tem que sair a 80 graus vai ser a temperatura final da mistura dessas massas de água. Então com essas informações a gente consegue calcular o Δθ, 80 menos 25 vai ter uma variação de 55 graus. Já a água quente, a gente não sabe a sua massa, a gente vai determinar essa massa, sabendo o valor da massa a gente acha o volume, tá bom? A temperatura inicial dessa água é 100 graus. Por quê? Porque ele diz que a água está fervente, a água ferve a 100 graus Celsius, ok? A temperatura final, a temperatura do equilíbrio é 80 graus, então a gente também pode calcular o Δθ aqui. Final menos inicial, 80 menos 100, vai dar uma variação de menos 20 graus Celsius, tá bom? Com relação ao calor específico, não foi fornecido, porque ele pode ser cancelado, né? Quando o calor específico é igual, quando a gente tem uma mistura de substâncias iguais, o calor específico pode ser cancelado. Mas a gente também sabe, né, que o calor específico da água é 1 caloria por grau Celsius, tá bom? Então vamos lá fazer essa mistura dessa água quente com essa água fria. Então eu vou ter o calor da primeira água, mais o calor da segunda água, é igual a zero, né? Princípio geral das trocas de calor, os calores somados é igual a zero. Então eu vou ter MC Δθ para a primeira massa de água, mais MC Δθ para a segunda massa de água, tudo isso igual a zero, tá? A primeira massa de água é os 200 ml da água fria, o calor específico da água é 1, e a variação dela foi de 55 graus Celsius, né? Para a segunda massa, a gente vai tentar descobrir o valor dessa massa, o calor específico da água é 1, e a variação da temperatura foi de menos 20. 200 vezes 55 vai dar 11.000, né? Vezes 1, 11.000. Mais com menos, 20 vezes 1, 20m. Tudo isso igual a zero. Então, eu tenho aqui 11.000 é igual a 20m, né? Negativo passa positivo. Como a gente quer saber o m, o 20 que está multiplicando passa dividindo. Pode cortar um zero em cima, um zero embaixo. E aí a gente encontra que a massa de água quente envolvida nesse processo vai ser de 550 gramas. Porém, como ele pede o volume, 550 gramas de água equivalem a 550 ml. Ok? A questão 30 diz o seguinte: em um calorímetro de capacidade térmica desprezível foram colocados 100 gramas de água a 30 graus Celsius e 200 gramas de ferro a 90 graus Celsius. O calor específico da água é 1 caloria por grau Celsius e do ferro 0,10 calorias por grau Celsius. Qual dos gráficos melhor representa a variação da temperatura desses corpos em função da quantidade de calor trocado?
Certo. Se a gente olhar para os gráficos, a gente percebe o seguinte, ó, tem um corpo em todos eles que parte do 90, né, que é o ferro, que está com a temperatura inicial de 90 graus, e o outro ponto do gráfico começa no 30, que é a temperatura da água antes das trocas de calor. Tá? Então a gente observa que essa temperatura vai variando, né, à medida que esses calores são trocados, e ele marca um ponto para ser a temperatura final, a temperatura de equilíbrio. Observe que nessa letra A, ó, a TF, a temperatura de equilíbrio, está bem na metade da distância entre 30 e 90. Já na letra B, ó, essa temperatura de equilíbrio está mais perto do 30. Na letra C, a temperatura de equilíbrio está mais perto do 90. Na letra D, está abaixo do 30. E na letra E, está acima do 90. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai pegar esses dados da água e do ferro, calcular a temperatura final do equilíbrio e ver esse valor da temperatura em qual desses gráficos ela se encaixa. Tá bom? Então vamos lá. Quais são os dados que a gente tem? Vamos separar os dados pegando primeiro para a água. Para a água, a gente tem uma massa de 100 gramas, uma temperatura inicial de 30 graus Celsius e um calor específico de 1 caloria por grama grau Celsius. Para o pedaço de ferro, a gente tem uma massa de 200 gramas, uma temperatura inicial de 90 graus Celsius e um calor específico de 0,1 ou 0,10 calorias por grama grau Celsius. Tá? Eles vão atingir o equilíbrio térmico, vão ter uma temperatura final, ΔF, que eu vou chamar de T. T é a temperatura final do equilíbrio, tá bom? Então vamos para cá, para a gente ter mais espaço, vamos aplicar a equação geral das trocas de calor, né? A soma dos calores trocados entre os corpos é igual a zero. Como a variação de temperatura, esse calor trocado é o calor sensível, né? Que é o MC delta θ, tanto para a água, tanto para o ferro, tá bom? Então a gente vai pegar agora os dados dessas substâncias e jogar aqui. Massa da água é 100 gramas, calor específico da água é 1. A variação de temperatura da água é a temperatura final do equilíbrio, que a gente chamou de T, menos a temperatura inicial, que é 30. A massa do ferro envolvida no processo é 200. Calor específico do ferro é 0,1. Variação da temperatura, a temperatura final do equilíbrio, menos a inicial, que nesse caso foi 90. Tá bom? Então a gente vai ter 100 vezes 1, 100. 100 vezes T, 100T. Sinal de menos. 100 vezes 30, 3.000. Bom? Mais 200 vezes 0,1 dá 20. 20 vezes T, 20T. Sinal de menos. 20 vezes 90, a gente vai ter 1.800. Tudo isso somado igual a zero, tá bom? E aí a gente soma agora os semelhantes, né? 100T mais 20T, a gente vai ter 120T. Menos 3.000 menos 1.800 vai dar menos 4.800. Tudo isso igual a zero, tá? Então 120T vai ser igual menos 4.800, passa para o outro lado positivo. Eu quero saber quem é o T, quem é a temperatura final do equilíbrio. O 120 que está multiplicando vai passar dividindo, vai cortar os zeros. A gente fica que a temperatura é 480 dividido por 12. Isso dá 40 graus Celsius. Ok? Então, gente, era isso. Chegamos ao final da resolução das questões do livro Tópico de Física, da parte calorimetria, nível 1. Tá bom? Vou estar deixando aqui um vídeo para vocês verem a aula completa sobre calorimetria. Espero que vocês gostem. Até a próxima. Forte abraço. Tchau, tchau.